Vocês sabem o que é o movimento psicanalítico? Quem sabe me dizer e pode falar aqui no chat o que seria o movimento psicanalítico? O que é esse movimento psicanalítico? Por que existe tantas pessoas procurando estudar psicanálise no Brasil? Será que isso começou a acontecer depois da pandemia, antes da pandemia, ou existe há mais tempo? Vocês acreditam que a psicanálise surgiu por um acaso no Brasil? O que vocês conhecem sobre o movimento psicanalítico, sobre a história da psicanálise no Brasil? Isso é muito pouco, né? É pouco falado, é pouco discutido no nosso país. E é justamente por isso, pessoal, que a gente vê vários grupos de WhatsApp, muitas discussões. É por isso que a gente vê na internet, no Facebook, em páginas, em YouTube, em vários canais de comunicação, várias discussões que fogem do princípio fundamental da psicanálise, né? Historicamente falando, a psicanálise ela chegou no Brasil na década de 20, bem no momento histórico, né? Já ouviram falar um termo Freud explica? Quem já ouviu falar? Todo mundo que está por aqui já ouviu falar, ou já disse, ou já falou, ou já se comunicou com essa. Estou vendo aqui algumas pessoas irem, né? Quem é que não falou ou já disse sobre Freud explica? Será que Freud explica? Vocês sabiam, inclusive, que genuinamente é, esse termo, essa frase, ela é brasileira? Né? Então, genuinamente, Freud explica é muito comum utilizado no Brasil por nós brasileiros, né? Porque, em especial, a psicanálise ela tem desde os anos 20, né? A gente traz aí várias carrega com a gente da psicanálise várias questões relacionadas à nossa forma de cultura na sociedade brasileira, tá? Vou compartilhar aqui um pouquinho da minha apresentação com vocês agora. Bom, pessoal, Freud explica o movimento psicanalítico no Brasil. Na verdade, também faz parte de uma das matérias dessa revista que eu compartilhei com vocês no grupo, tá? E vai ser o que vai conduzir o nosso encontro hoje. Primeiro, queria dizer para vocês que já se passam mais de 100 anos que a psicanálise já existe de fato, como um campo de saber, como um campo analítico, onde várias pessoas atendem, onde várias pessoas estudam, onde várias pessoas pesquisam no nosso país. Tá? A psicanálise tem muito mais de 100 anos, mas o nosso país, em especial, ela vai vir lá na década de 10, na 1910 a 1920. Para quem não sabe, né, é muito importante nós, psicanalistas, conhecermos um pouco da nossa história, da história do nosso país. Quem sabe o que a gente estava vivendo na década de 20 no nosso país? Hein, pessoal? O que nós estávamos vivendo no nosso país em 1920? Isso é muito importante, né? O que a gente estava vivendo no nosso país em 1920? Hein? A gente o que a gente estava vivendo? A gente estava vivendo um momento histórico que era marcado pela República Velha. Para quem não sabe sobre a República Velha, era marcada em especial por São Paulo, né, e Minas Gerais, onde esses dois estados se mantinham como responsáveis aí, né, pela ocupação de presidente do nosso país. Mas não só por isso, né, claro, a República Velha ela é marcada por uma consequência de algumas elites que influenciavam diretamente o nosso país. O Brasil, né, ele não é somente Minas e nunca foi somente São Paulo, né, como hoje simplesmente não é Brasília, não é qualquer outro estado. Na década de 20 não foi diferente. E marcado justamente por esse momento
de várias revoluções que foram ocorrendo em virtude dessas elites que se mantinham no nosso país, que a psicanálise adentra no nosso país. Então, a psicanálise ela vem ao encontro de uma mudança também de postura de uma sociedade que já estava cansada de várias questões da aristocracia, da elite, de várias posições na sociedade. Né? Nós estamos vivendo também, justamente nesse momento histórico do nosso país, a mulher não votava, então a mulher não tinha posição de voto. Então, a psicanálise ela vem com uma luva para o momento histórico que a gente estava vivendo ali, ainda na década de 20 até a década de 30. Né? Em especial, a psicanálise, como é que ela passa a ser difundida? Né? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Deixa eu compartilhar a minha apresentação. Gente, eu queria tanto que vocês falassem, mas infelizmente é isso, né? Essa interação aqui. Eu queria que vocês participassem no chat. Bom, então, passando aí dentro desse movimento psicanalítico no Brasil, que eu trouxe um pouquinho para vocês, desse momento histórico que a gente já vivia na década de 20, como é que, vou ler para vocês um pouquinho, tá? Pode aparecer pouco provável que o projeto internacionalista de expansão da psicanálise ao sul do Equador tivesse sido previamente planejado. Vocês acham que Freud planejava estar no Brasil? Talvez não, né? Porque, afinal, Freud nunca veio no Brasil. Freud fez uma viagem internacional na década de 1910 para os Estados Unidos, mas jamais ao nosso país. E como é que a psicanálise no Brasil ela se torna tão evidente e tão expandida, muito mais do que nos Estados Unidos? Né? Menos provável ainda, Freud encontraria, distante no Brasil, um solo tão fértil, mas nem por isso um pouco acidentado. Por quê? Porque nos primeiros momentos de implantação da psicanálise no Brasil, vai trazer várias questões com ela, como eu disse para vocês, as questões históricas que o Brasil já vivia na década de 20, a nossa intelectualidade de médicos psiquiátricos, médicos psiquiatras, neurologistas, dentro de um momento pós-abolição, brigando aí pela uma formação da institucionalização da própria psicanálise. A gente vai ver aí, ao mesmo tempo que tudo isso vai ocorrendo, a gente vai vendo que a psicanálise ela vai criando um momento e um espaço adequado para se tornar favorável no nosso país. Então, a gente começa a perceber que, historicamente falando, dentro da historiografia brasileira, a psicanálise ela passa a ter evidência aí, em especial na década de 30, logo após a mudança do cenário político do nosso país. Aí a gente tem aí Getúlio Vargas em 1930, a gente tem em especial várias mudanças, tanto na legislação, mudanças sociais que impactaram diretamente para que, inclusive, a psicanálise se tornasse mais aceita no nosso país. Vocês já ouviram falar de uma mulher chamada Virginia Bicudo? É pouco falado na psicanálise brasileira, no nosso país, dessa psicanalista, dessa socióloga, dessa mulher que, inclusive, vos apresento, para quem não conhece, aqui, né, mostrando aqui para vocês a imagem. Ela tem um papel fundamental na psicanálise, em especial como uma profissional não médica no nosso país, é considerada, inclusive, pela IPA como a primeira brasileira não médica. Então, a gente tem ali, na década de 30, né, exatamente lá, mais ou menos em 1938, a gente tem uma personalidade no nosso país que foi importantíssimo para a história da psicanálise, mas que
é pouco trazida, comentada, falada, né? Existe uma matéria na Folha, inclusive essa imagem que eu trago aqui para vocês no lado, é uma imagem publicada lá na década de 50, inclusive material dessa socióloga e dessa psicanalista que é a Virginia Abrikuda, tá? Pioneira na discussão da psicanálise social. Ela fala muito sobre a saúde mental, fala muito sobre a importância das questões raciais no nosso país. Já trazia isso já na década de 30, então ela tem um papel fundamental, mas porque em especial Virginia Bicudo é pouco trazida no nosso país. Porque em especial o nosso país ele é muito marcado por várias questões marginais, né, que nos colocam dentro da marginalidade. A própria psicanálise, ela, historicamente no nosso país, ela é vista como uma área, sempre foi vista como uma área marginal. E quando eu trago que a psicanálise no nosso país, ela foi vista como uma área marginal, eu estou falando à margem da ciência, à margem de uma área terapêutica ou psicoterápica. Quantas vezes a gente não já viu ser trazido por grandes profissionais, inclusive da psicologia, da psiquiatria ou de outros campos de saber, que a psicanálise não tem fundamento. Então, a psicanálise, historicamente, não só no Brasil, claro, no mundo, foi colocado e é colocado num lugar de marginalidade. Mas esse lugar, ao mesmo tempo que esse lugar de marginalidade supõe um lugar onde possibilita a subjetividade, possibilita a acessão de diversas pessoas conhecer essa área, ao mesmo tempo ela traz várias críticas, né? E por isso que a gente se vê atualmente, escuta, a gente vê debates muito críticos em cima de um processo de institucionalização da psicanálise, né? A gente vê matérias, a gente vê revistas, a gente vê grandes profissionais falando sobre a institucionalização da psicanálise. O que seria essa institucionalização da psicanálise? Por que que as pessoas querem tanto institucionalizar a psicanálise de Freud? O que que essa psicanálise de Freud, tão pulverizada, tem que ser institucionalizada? Né? Por que que as pessoas se incomodam tanto com um bacharelado de psicanálise? Por que que a gente se incomoda tanto com um curso livre de psicanálise? Por que que a gente se incomoda tanto com um curso de pós-graduação em psicanálise? Porque a gente gasta muito tempo se preocupando com essas questões e a gente acaba saindo do foco do saber psicanalítico, do percurso do psicanalista, né? Então, eu quero trazer uma reflexão para vocês. É, quanto tempo a gente gasta discutindo sobre o que é a psicanálise, o que não é a psicanálise, do que separando um tempo para poder entender melhor essa área de conhecimento, né? Historicamente falando. Então, gente, para vocês que chegaram agora, muita gente, alguém pergunta o que seria a IPA, né? A IPA é uma instituição internacional de psicanálise criada por Freud, né? Tamires, você perguntou aqui no chat, né? A IPA é a Associação Internacional de Psicanálise. É a associação que foi criada por Freud para organizar membros da sociedade psicanalítica no mundo, e onde esses membros possam discutir mais sobre a psicanálise, tá? Para que não, alguém já respondeu aqui, mas eu trouxe aqui, tá? Então, pessoal, queria trazer para vocês que a gente gasta muito tempo discutindo sobre a institucionalização, sobre os processos, o que é, o que não é a psicanálise, e esquece o nosso percurso. Vocês sabem qual é o percurso do psicanalista? Vocês aqui? Vocês conhecem o percurso do psicanalista? Vocês
já pararam para focar num percurso, o fato de vocês estarem aqui comigo nesse encontro, mais de 100 pessoas, quer dizer que vocês estão nessa preocupação, mas muita gente perde tempo em se preocupar com esse espaço com o meu caminho de se tornar, de me autorizar psicanalista no nosso país, né? Então, gente, trazendo um pouquinho ainda, um pouco da história do nosso país, quando a psicanálise chegou no nosso país, ela era uma psicanálise formada por homens, em especial, né? Porque foram homens que estavam ali à frente, homens médicos, psiquiatras, que que couberam a eles a responsabilidade de implantar a psicanálise nos hospitais psiquiátricos. Talvez esse caminho da própria psicanálise no Brasil tenha tido uma dada importância, né, para nós da psicanálise, mas também traz alguns questionamentos, né? Por que que a Virginia Bicudo, por exemplo, como uma grande psicanalista negra, socióloga, pesquisadora, por não ser justamente médica, só foi aceita pela Associação Internacional de Psicanálise na década de 50, 60. Qual é o papel da psicanálise que tanto olha para o sujeito, que olha tanto para o outro, né? Que olha tanto para a marginalidade, né? Então, eu acho que são questionamentos que a gente precisa trazer aqui. E é muito importante a gente também trazer que a psicanálise não é um campo de saber totalmente neutro, tá? Embora a gente se coloque nessa posição para dentro dos nossos atendimentos psicanalíticos, como profissionais da psicanálise, a psicanálise, embora ela tente se manter neutra, como é que a psicanálise vai se manter neutra? Sendo que a gente, dia a dia, a gente vê esses questionamentos, vê a sociedade passando por tantas situações, os nossos pacientes que nos procuram trazem mazelas da sociedade que a gente vive. Então, gente, como é que nós, psicanalistas, vamos se manter neutros? Então, essa neutralidade que a psicanálise, que muitas das vezes a gente traz, que a gente precisa se manter, ela não é uma neutralidade relacionada específica em aturar tudo que nós vivemos na nossa sociedade, em especial no nosso Brasil. Nós estamos vivendo mudanças históricas no nosso país. A pandemia é um reflexo disso, mudanças políticas é um reflexo disso, e a gente precisa se colocar mais atuantes como profissionais da psicanálise, porque se a gente não conseguir ter esse olhar, a gente vai reproduzir um discurso de que a psicanálise é uma psicanálise da escuta, do amor, mas que amor é esse que eu não consigo olhar e me posicionar? Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Então, esses encontros do nosso grupo de estudos, eu me coloco aqui como um teórico que estuda, que pesquisa, um professor, que quero trazer reflexões para a gente da psicanálise, para vocês que estão aqui, né? Eu vejo algumas pessoas aqui na telinha que fica passando aqui de vez em quando, falo assim, nossa, mais ou menos, a gente precisa parar de olhar para essa neutralidade da psicanálise e confundir a neutralidade do campo clínico com a neutralidade de olhar para a nossa sociedade, né? E não e não deixar que aquilo nos afete de algum modo ou afete outras pessoas, tá? Tudo bem até aqui, gente? Bom, tem gente entrando ainda, né? Bom, então, vou recompartilhar aqui a nossa telinha aqui, tá? Do slide. Depois eu vou compartilhar esse slide para vocês, tá? Então, como eu disse para vocês, vale a pena pesquisar. Depois coloque no Google
Conheçam Virginia Bicudo, gente. Conheçam essa grande psicanalista, socióloga, não médica, a primeira do Brasil que foi pioneira na psicanálise social, foi pioneira na discussão é, da psicanálise para uma sociedade tão excludente que é a nossa ainda hoje, infelizmente, né? Trazendo um pouco sobre isso, há uma forma correta de se fazer psicanálise? Vocês acham que há uma forma correta da gente se fazer psicanálise? Vocês acham? Digo no chat. Será que, para nós, psicanalistas, há uma forma de se fazer psicanálise? É uma das questões que muitos alunos trazem, ou manda para mim no direct do meu Instagram, ou manda no WhatsApp, ou manda por e-mail. Professor, como é que eu posso fazer a psicanálise de uma forma correta? Será que há uma forma? Primeiro que não existe uma forma correta de se fazer psicanálise. Existe, pessoal, um livro que se chama 50 anos depois de Freud. Nós estamos vivendo mais de 100 anos depois de Freud. Esse livro é um pouco antigo, mas eu acredito que seja um livro tão atual. Depois vocês podem pesquisar na internet. É um livro que reúne vários artigos de grandes profissionais teóricos da psicanálise no Brasil, chama 50 anos depois de Freud, tá, gente? E dentro de um dos textos, eu lembro que, acho que é do professor, acho que inclusive Isaías, não é o Isaías Paim, é o Chaim, é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele fala assim que não existe um modo de se fazer psicanálise. Primeiro que já a psicanálise brasileira é totalmente diferente da psicanálise internacional. Embora a gente tenha um percurso que a gente faça um tripé, né, da teoria, da análise, da supervisão, seja por meio de uma formação livre, seja por meio de um grupo de estudo, seja por meio de uma pós-graduação, né? No Brasil é muito diferente. Basta a gente acessar a internet e pesquisar psicanálise. Façam isso. O que aparece? Vai aparecer diversas informações no Google. Inclusive, né, quando a gente pesquisa, aparecem diversas instituições, sociedades, institutos, escolas, faculdades, espaços profissionais fazendo psicanálise. Imaginem vocês, esses milhares de psicanalistas no Brasil tentando fazer o correto, né? Então, a psicanálise não existe uma forma correta de se fazer. Não, primeiro que não, o caminho para o percurso para a gente dizer que a psicanálise é uma área específica, exata, é contraditório para a gente da psicanálise, porque não é, na verdade. Na verdade, não existe um caminho específico, existe um percurso que a gente sabe que convém a gente trazer aqui um pouquinho, que é o tripé, a análise, a supervisão, para quem eu vi que várias pessoas que estão aqui não são psicanalistas ou têm interesse em saber o que é a psicanálise, né? Muitas pessoas ouviram falar sobre a psicanálise porque ouviram falar de Freud, mas não sabem de fato o que é a psicanálise. A psicanálise é uma área de conhecimento criada por esse homem, que inclusive na sexta-feira se comemora o aniversário do criador, do pai da psicanálise. Sigmund Freud é o pai da psicanálise, era um médico, neurologista, muito empenhado nas causas psíquicas, em especial lá no século XIX, ele começa a conhecer um pouco essa área psíquica através da psiquiatria, embora ele não fosse um médico psiquiatra, né? Como um médico neurologista, ele começa a trazer os seus conhecimentos da neurologia para a psiquiatria, né? E ele faz uma junção disso, ouvindo a histérica.
né? E quando eu falo ouvindo a histérica, eu estou trazendo para vocês que Freud estava ouvindo quem a sociedade considerava histérica, a mulher, né? Então, Freud começa também a questionar sobre o papel da mulher na sociedade na medida em que ela foi estigmatizada por uma doença, que era a histeria. Então, um encontro especial de Freud com a psicanálise nasce ali no finalzinho do século XIX, marcado pelo momento, inclusive, positivista da própria psiquiatria. Então, no início que Freud começa a discutir o que é essa histeria que tanto se fala na sociedade no final do século XIX, ele começa a questionar a própria psiquiatria positivista. Portanto, Freud, naquele momento, ele passa a ser visto como alguém que está querendo criar a roda. E a roda já existia, digamos assim, né? Estou fazendo uma analogia. Então, por isso que no início da psicanálise, Freud, ainda muito novo, tentando entender o que era a histeria, o que essa psiquiatria queria dizer com essa desordem, né? Com essas questões psíquicas que eram estigmatizadas relacionadas à mulher. É a partir daí, digamos que Freud, nessa inquietação, nasce a psicoanálise. A psicoanálise, ela nasce nessa responsabilidade. Freud traz numa declaração que ele dá para a BBC Londres que a psicanálise, em especial, seria uma área à parte da psicologia, né? E aí, pessoal, muita gente mistura os contextos históricos. Quando Freud traz que a psicanálise é uma área à parte da psicologia, e eu me coloco nesse lugar porque também tenho uma formação na área da psicologia, não quer dizer que a psicanálise é restrita à psicologia ou à psiquiatria, mas ele quer dizer que, como a psicologia era a área em especial, assim como a psiquiatria estudava todas as questões mentais, toda todo esse interno, né, do sujeito, ele acaba associando a psicanálise como uma área à parte que viesse também, que bebesse da psicologia e que bebesse da psiquiatria. Mas aí, na medida que Freud vai se aprofundando nos conhecimentos, que ele vai escrevendo, que ele vai atendendo as mulheres histéricas e, logo em seguida, os homens, que ele também vai dizer que também são histéricos, ele vai começar a criar o campo de saber que é a psicoanálise, a psicanálise. E a psicanálise, ela surge nesse momento histórico de mudanças no mundo. Então, ao mesmo tempo que, historicamente, lá na Europa, em 1910, Freud começa a escrever sobre a psicanálise tão jovem, ela chega no Brasil. Só que ela chega no Brasil muito nova também, com pouca referência, né? Naquela época não tinha internet, não tinha a facilidade que nós temos hoje de a gente entrar na internet e pesquisar o que a gente quiser sobre qualquer tema. E aí a psicanálise, ela vai sendo trazida a partir da experiência desses médicos psiquiátricos que tiveram contato com a própria psicanálise de Freud, tá? Então, Freud, ele não vai falar da importância do tripé, tá, gente? Não é Freud que vai trazer do tripé psicanalítico. O tripé psicanalítico é uma consequência do movimento histórico da historiografia brasileira, né, da psicanálise. Ela vai tendo vários anos, né, vai trazendo referências, inclusive, dos grandes pensadores da psicanálise, Jacques Lacan, Melanie Klein, Winnicott, Bion. Bion, em especial, ele foi um dos psicanalistas que teve no Brasil na década de 60. Então, a gente tem uma influência muito grande no nosso país das psicoterapias em grupo de orientação psicanalítica, justamente porque Bion, que é um grande teórico da psicanálise
e é uma escola psicanalítica, né, uma corrente teórica da psicanálise, que se propõe a estudar não só as relações grupais, mas também as próprias críticas que se propuseram trazer na década de 60, que tanto Lacan questionou, né? A psicanálise, depois da morte de Freud, ela passou por muitas mudanças. Mudanças estas que possibilitaram a psicanálise no nosso país ser essa psicanálise de hoje. Então, quando a gente escuta falar de tripé de formação psicanalítica, né? Esse tripé que é a teoria, que é isso, né? Estudar. Vocês estão fazendo, por exemplo, estudando aqui, lendo, compartilhando momentos comigo aqui e com outros colegas. Isso faz parte da teoria, né? Análise pessoal é o momento em que a gente se depara com o atendimento de um outro profissional que também é psicanalista e que vai nos ouvir. Então, não é um local onde eu vou me situar de analista, mas sim de analisando. E a supervisão, que também faz parte desse tripé, é o momento em que eu, como alguém que desejou estudar psicanálise, que se conheceu a psicanálise através da, sei lá, de uma graduação de psicologia, ou através de um curso livre de psicologia, através de um curso de pós, ou através de um grupo de estudo como esse, se interessa em atender outras pessoas, tá? Então, queria trazer para vocês qual é a importância do tripé que tanto são difundidos pelas escolas. Será que há uma importância nesse tripé? É fundamental, porque a psicanálise, como ela é uma área livre e não institucionalizada, e que se mantenha assim no mundo, né? E acreditamos que vai se manter, ela é justamente essa psicanálise baseada nesses princípios. E se talvez não tivesse esses princípios, a gente não tivéssemos essa psicanálise de hoje. Tá, gente? É claro que a gente vai ver vários profissionais da psicanálise. E, assim, cada um é responsável pela sua desordem, cada um é responsável pelaquilo que diz e fala na internet, no consultório, mas, acima de tudo, o caminho para quem se autoriza psicanalista no Brasil é esse, né? Esse percurso que é o tripé psicanalítico tão difundido e falado nas sociedades, nos institutos, nas escolas, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, trazendo mais um pouquinho sobre tudo isso que eu acabei de trazer para vocês aqui, a psicanálise, embora ela se mantenha ao mesmo tempo atualizando-se na, nessas mudanças que vão ocorrendo na sociedade, a psicanálise ela também vai trazendo essas marginalidades. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, falar de psicanálise à distância era um tabu. Vocês sabiam disso? Eu lembro que quando a gente iniciou com uma proposta de levar a psicanálise pela internet aqui, eu fui muito criticado por colegas da psicologia, colegas da própria psicanálise, colegas que, inclusive, tomavam um café comigo, inclusive, escreviam artigos comigo. E aí, eu me lembro que, naquela época, eu comecei a me preocupar sobre isso, né? Porque eu comecei a trazer algumas reflexões. Talvez, se Freud tivesse vivo, será que ele não utilizasse a internet para se comunicar? Gente, Freud era à frente do tempo. Ele falava sobre sexualidade no finalzinho do século XIX, onde era um tabu falar sobre sexualidade. Freud ousou falar sobre o desenvolvimento psicossexual de nós, seres humanos, a partir da nossa formação da personalidade, e isso impactando na vida de cada um.
Freud começa a falar sobre temas tão fortes e que eram totalmente é, escondidos da sociedade, né? Existe um livro que eu sempre trago para os alunos. Já ouviram falar de um homem chamado Wilhelm Reich? Quem já ouviu falar? Eu vou aqui, quem quiser dar o print, não sei se dá. Wilhelm Reich, depois eu vou mandar uma fotinha para vocês lá no grupo desse livro, desse material, chama O Combate Sexual da Juventude. Esse livro, na época que eu fiz uma formação na área Reichiana, né, de conhecimento também. Reich, para quem não sabe, ele foi o mais jovem psicanalista da história, né? Reich, William Reich, ele saiu da psicanálise, fundou a psicologia corporal, ele criou a vegetoterapia, que depois virou a organoterapia, né, que é utilizada ainda hoje por profissionais que estudam essa área de conhecimento, mas ele carrega e bebe da psicanálise. E Reich, ele começa a falar que a sociedade repressora não estudava, não queria estudar, por exemplo, o desenvolvimento sexual na faculdade de medicina. Como é que um médico, no século XIX, embora estivéssemos vivendo um momento positivista da psiquiatria e da própria neurologia, como é que eu não vou poder falar dentro da faculdade de sexologia? A gente ainda tem um tabu, né? Porque a gente mistura muitas das vezes a sexologia com a sexualidade, né? E aí são duas questões, embora estejam na redoma ali, mas falar de sexualidade, nós estamos falando de de conhecimentos dentro da própria sexologia. A sexologia, para quem não sabe, é uma área de conhecimento, uma área como a psicanálise, é uma área como a psicologia, como a psiquiatria, como qualquer outra área, né? A sexologia. O termologia vem um estudo da sexualidade, né? Das questões de sexualidade. Então, a psicanálise, inicialmente e até hoje, ela propõe avançar a partir da sexualidade do homem e da mulher, da sexualidade de todos nós, desses sujeitos. E Freud, quando traz isso, ele começa a criar uma área que pudesse avançar em questões muito internas, porque falar de sexualidade é mexer com algo muito interno de cada um de nós. Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando o que esse sujeito vê como sexual. O que é o desejo sexual? O que é o desejo sexual, gente? Hein? Para nós psicanalistas, o que é o desejo sexual? Será que o desejo sexual ele ele é um tabu ainda hoje na nossa sociedade? Quando o paciente chega no consultório e a gente explica, olha, Freud, ele foi o criador da psicanálise, a primeira coisa que um paciente traz para a gente é assim, alguma questão falando sobre, já ouvi falar sobre que quem faz psicanálise entende melhor sobre sexo, ou consegue compreender melhor sobre isso. Nem sempre todos os psicanalistas são bons sexualmente falando, não, viu, gente? Porque a gente vai carregar nossas questões. E são questões totalmente diferentes. E esses tabus é o que fazem levar o nome da psicanálise por aí, né? Mas, trazendo um pouco sobre o que propõe inicialmente a psicanálise ela propõe justamente entender essa sexualidade a partir da essência desse sujeito, né? Para Freud, tudo é sexual.
todo o nosso ato é sexual. E não quer dizer que esse ato sexual está relacionado ao ato de fazer sexo, tá, gente? Quando Freud fala que para nós da psicanálise tudo é sexual, ele quer dizer que nós somos movidos por uma energia libidinal, que é movida por esse momento que a gente passa desde a infância. Então, a gente tem lá na fase oral, fase anal, a gente vai passando pela fase fálica, processo de castração genital. Todas essas fases de desenvolvimento psicossexual, elas são responsáveis para a nossa formação da personalidade. E aí, de acordo com como a gente vai passando por essas fases, a gente vai desenvolvendo aí a nossa personalidade, tá? Também, se a gente for trazer para um olhar lacaniano, isso não é fundamental, né? Nem sempre essas fases de desenvolvimento psicossexual, e eu não quero desconstruir tudo que vocês aprenderam e aprendem ou estudam na psicanálise, tá, gente? Que isso vai ser responsável por um sintoma, por uma angústia, quando alguém procura a gente no consultório, tá? A gente precisa compreender também isso, separar. Porque quando a gente vai estudando, se capacitando, se aprofundando, adentrando nas áreas de conhecimento da psicanálise, a gente vai vendo que a castração não é a pedra angular da psicanálise, o complexo de Édipo não é a pedra angular da psicanálise, como a gente acreditava, tá? Então, a psicanálise, ela tem um norte, tá, gente? Então, a teoria psicanalítica, ou a metapsicologia freudiana, inclusive tem vários vídeos meus antigos lá no YouTube, né, sobre a metapsicologia freudiana, é um momento histórico em que Freud começa a escrever. Existe um livro, gente, que eu super recomendo para vocês lerem, mas que muitas das vezes a gente acaba não lendo, que é o livro Além do Princípio do Prazer, uma obra de 1920 da psicanálise. Muita gente passa ou deixa passar despercebido, ou já ouviu falar, além do princípio do prazer, Freud faz um resgate muito importante sobre esse momento da psicanálise, sobre esse momento do que ele considera, o que é o aparelho psíquico, esse movimento do que é o inconsciente, o pré-consciente, consciente, né? Aí logo em seguida, lá na obra nesse mesmo texto que geralmente acaba sendo junto, né, em 1920 a 1923, existiu o eu e o id, né, ou o ego e o id, né, que é uma obra também que são textos juntos, dependendo do livro que você for comprar, ele vai estar dentro do mesmo texto. Além do princípio do prazer, é um livro muito enriquecedor para a gente da psicanálise, que a gente deixa passar despercebido, né? Talvez se a gente se aprofundasse mais nesses trabalhos teóricos da psicanálise de Freud, talvez a gente gastasse mais tempo fazendo isso do que discutindo outras questões, como a institucionalização da psicanálise, sobre outras questões que tanto nos preocupam na atualidade, como a psicanálise à distância é possível, ou a psicanálise à distância tem efeito, né? Será que a psicanálise à distância tem efeito, gente? Nós vivemos um momento histórico na nossa sociedade mundial, na sociedade mundial, que prova que é eficaz. Hoje, as pessoas procuram fazer análise à distância, gente. Elas querem procurar fazer análise à distância, porque é muito mais fácil, é muito mais cômodo para a gente também atender à distância muitas das vezes, e a gente precisa se atualizar. Como é que a gente também vai fazer isso à distância? Também não é de qualquer jeito, né? A gente não pode fazer de qualquer jeito. A gente tem que ter toda o manejo clínico, a gente tem que ter toda a sensibilidade, como a gente pode fazer isso. Tá? Eu estou trazendo várias reflexões aqui nesse primeiro encontro, porque a proposta
que vocês sonhem, tá? Inclusive, eu gosto muito de trabalhar a temática dos sonhos, que vocês pensem mais, reflitam mais sobre qual é o nosso lugar, qual é o nosso percurso de psicanalista, gente. A gente precisa sair desse lugar de conforto, de achar que a gente precisa aprender teoria, que a gente precisa saber conceitos, alguém que a gente precisa decorar termos técnicos que muitas das vezes não são utilizados no consultório. A gente precisa sair desse lugar de comprar livros e achar que a gente precisa decorar frases para poder falar no consultório. A gente precisa sair desse lugar, gente. A gente precisa refletir sobre o que a gente está fazendo no consultório, de verdade. Isso é mais importante. É um percurso. O psicanalista, ele não vai se formar em 6 meses, um ano, se autorizar em 2 anos, gente. Ele é um percurso a vida toda. Esses dias, gente, vai fazer 14 anos que eu estudo psicanálise. Eu vi um termo que eu falei, gente, aonde eu estava? Então, mas é porque a gente tem que sair desse lugar de, claro, é importante, tá? Não peguem, depois alguém pega a minha fala aqui e coloca na internet, o professor está falando que não pode estudar a teoria. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero trazer que de teoria tá cheio de livro aqui, na casa de vocês, na internet. A gente não vai conseguir consumir um acervo bibliográfico de Freud e de várias literaturas da psicanálise em 1 ano e 6 meses. É um processo, tá? É um percurso individual. Então a gente vai começando devagarinho com aquilo que a gente pode. Então, se eu tenho dificuldade, por exemplo, tem aluno que fala, professor, por favor, me manda um dicionário de psicanálise. Professor, me manda os termos que a gente tem que utilizar. Podem ficar mais tranquilos, suaves, porque isso é um processo da gente. Com o tempo, gente, a gente começa a utilizar palavras, a gente começa a mudar a nossa cultura, a gente começa a mudar o nosso conceito do que é a psicanálise. Gente, eu me modifiquei e me desconstruo diariamente. E isso é um exemplo que não é um exemplo do professor Eusébio, é um exemplo também que Freud nos deixou. Ele se desconstruiu, ele reviu, ele reveu, ele trouxe vários momentos da sua história ao longo da teoria. Né? Que pena que Freud nos deixou no finalzinho da década, lá em 1939, acometido por um câncer na garganta. Inclusive, Freud já levava esse câncer ao longo da sua trajetória de vida, né? Ele carregava aquilo como uma forma de tentar uma frieza, né? Inclusive, na casa de Freud, não se falava sobre o câncer que ele tinha e que ele já tinha descoberto há muito tempo, lá em 1920, um pouco antes. Ele fez uma cirurgia no momento, lá na década, um pouco não lembro a data ao certo, mas um pouco antes de 20, acho que ele fez a cirurgia na garganta por causa do câncer que ele, que ele teve. Freud, ele tentou, mesmo com a doença que ele tinha, ele tentou utilizar disso uma força muito maior para poder escrever. Chega um momento, claro, que ele não pôde carregar mais, né? O câncer é uma doença que mata todos os dias, né? E Freud, nos últimos anos de vida, foi mais ou menos um suicídio assistido, né, ali. Né? Freud pediu para que um grande amigo dele injetasse doses de morfina de tanta dor que ele estava passando ali e acaba morrendo. Então, Freud nos deixa, lá na década de 39, deixa
grandes contribuições teóricas, mas também ele deixa grandes confusões dentro da psicanálise. Confusões que se carregam até hoje, porque justamente a psicanálise é essa psicanálise livre, essa psicanálise de possibilidade, essa psicanálise que faz com que as pessoas possam se autorizar psicanalistas sem ter uma graduação, muitas das vezes, né? É claro que se você possui uma graduação, isso vai ser fundamental, porque você vai ter conhecimento, você vai ter, mas isso não é tão importante do que o saber psicanalítico, né? Melanie Klein é uma referência disso, gente, né? Melanie Klein é a grande teórica das relações objetais da psicanálise, abandonou a graduação, né? Infelizmente, mãe, é, se aprofundou nos estudos da psicanálise, né? Ela acabou que não pôde se graduar, mas acabou se tornando referência, né? Várias pessoas de diversas áreas de saber começam a estudar a psicanálise, porque muitas das vezes vem a psicanálise como uma possibilidade de mudança da sua vida e mudança da vida de outras pessoas. Por que que vocês escolheram psicanálise? Quem pode falar aqui no chat? Estou olhando aqui. Por que que vocês escolheram fazer psicanálise? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Algumas pessoas tragam, professor, porque eu achei uma área, eu nem sabia. Pesquisei no Google, apareceu a Gaion, aí eu fui fazer psicanálise. Eu falei, que bom, né? Que bom que a gente possibilitou isso. Mas depois que a gente entra na psicanálise, a gente começa a rever muitas questões, inclusive da nossa vida. A gente faz análise, a gente vai estudar a teoria, a gente vai fazer grupo de estudos, a gente vai aprofundando a trajetória, o percurso nosso da psicanálise. Olha, gente, ó, vai indo, né? Então, algumas pessoas falaram aqui, escolhi por gostar de estudar processos mentais. Cada um de nós vai ter um encontro, né? Elizabeth, de sou assistente social e fiz algumas pós-graduações em saúde mental, né? E aí, quando alguém fala sobre pós-graduação, as áreas de conhecimento científicas após, dentro desse momento psiquiátrico no nosso país, influenciaram as academias. Quando eu falo as academias, eu estou falando as universidades federais, as universidades particulares, a ingressarem, a ter dentro dos próprios cursos de graduações, cursos técnicos, todos os cursos que a gente imagina por aí já ouviram falar um pouquinho sobre a psicanálise ou sobre Freud. Por isso, gente, a psicanálise não vai mudar de hoje, não vai mudar amanhã, ela vai se atualizar com o tempo, né? Vai aparecer mudanças, vai. Gente, vocês viram, o Ministério da Educação aprovou um curso de bacharelado em psicanálise e tudo bem. Daqui um dia já existe mestrado e doutorado em psicanálise, inclusive acadêmicos, já existe pós-graduação. Então, a psicanálise não vai mudar mediante a todas essas mudanças, porque a psicanálise ela é muito enraizada no nosso país de diversas formas, em diversos espaços. Todo mundo já ouviu falar ou já escutou em algum momento. Não é à toa, pessoal, que a psicanálise, a, a indústria editorial de livros psicanalíticos, nós no Brasil somos o segundo do mundo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a gente consome muito livro de psicanálise, coisa que geralmente fora não existe tanto, com tanta frequência. Então, para muita gente, vale muito a pena escrever e publicar livro no Brasil. Por isso que a gente tem influência de vários teóricos fora do Brasil. E por que que a gente não valoriza os teóricos brasileiros de psicanálise? Por que que a gente não compra o livro do professor Christian Duck? Por que que a gente não conhece o professor Jorge Forbes, que é um grande
psicanalista também lacaniano. Por que que a gente não adquire também tanta literatura brasileira de psicanálise, né? Então, é uma reflexão que eu trago para vocês. A gente se preocupa, vou comprar o livro lá do Bryson Fink, que fala sobre psicanálise lacaniana, mas não quer comprar o livro do professor Christian Duck, e eu não estou fazendo propaganda para ele aqui, tá? Mas que fala o encontro dele com Lacan. Então, são coisas que a gente precisa refletir. Nós precisamos consumir mais literatura brasileira de psicanálise e nós precisamos produzir também mais sobre isso, né? Esse livro, o professor, alguém que falou aqui, Fabiola, sobre 50 anos depois de Freud, é difícil de encontrar, viu? Se você encontrar, agora, depois que eu falei aqui no grupo aqui, gente, eu tenho esse livro. Infelizmente, o meu cachorro comeu a capa dele. Mas, assim, é uma dó, né? Porque esse livro é raro. Mas, no sebo, vocês podem encontrar. Geralmente, alguém também deve ter geralmente usado, né? Alguém falou do Nácio também, né? É uma ótima leitura. Então, gente, a gente precisa escrever mais sobre a psicanálise, ler mais sobre a psicanálise, valorizar os psicanalistas brasileiros. A gente precisa mais fazer isso todos os dias. A gente precisa dar mais crédito para nós da psicanálise, porque nós somos referência mundialmente. Quando se fala de psicanálise, nós estamos falando do Brasil, viu? O Brasil, embora a psicanálise ela está difundida internacionalmente, mas o Brasil está no topo das pesquisas de psicanálise. Tá? Então, pesquise materiais, pesquise, estude. O nosso percurso aqui no nosso grupo de estudo, né? Esse primeiro encontro, eu quis trazer, mexer com a cabecinha de vocês mesmos, misturar um monte de assunto para que a gente possa refletir e sair com os questionamentos. O que eu estou fazendo na psicanálise? Será que esse é o meu percurso? Será que eu posso construir meu percurso? E também não se preocupem, gente, tá? Não existe um percurso único de se fazer psicanálise. O primeiro percurso de se fazer psicanálise que eu deixo para vocês é a ética, né? A subjetividade, a escuta, mas também em especial, que nem eu trouxe aqui, todas essas perguntas que eu trouxe para vocês, a gente só vai responder quando a gente confrontar a teoria e a prática, tá? É um caminho só em direção da ética, da transferência, na análise e do lugar do analista. Qual o meu lugar de psicanalista? Né? Então, eu sei que algumas pessoas aqui não são psicanalistas, não tem problema. Vocês podem se apaixonar, podem se interessar pela psicanálise, podem se autorizar também a atender como psicanalista. Uns já estão nesse percurso, né? Outros ainda vão fazer isso. Quem tiver interesse, a Gaio pode possibilitar isso para vocês também, ou outras instituições, mas todos nós podemos entrar nesse percurso, tá, gente? No próximo encontro, eu vou trazer sobre os sonhos em psicanálise, não é isso? Né? Então, vou falar como é que a gente consegue utilizar os sonhos no consultório, mas muito mais que isso, ter uma técnica específica. No próximo encontro, que vai ser na próxima quarta-feira, gente, então, já saiba, né? Nós temos 3 encontros no mês, primeira semana, a segunda e a terceira semana. Se tiver 5 semanas, é só 3. Então, vão ter a primeira, segunda, terceira semana do mês, tá? Para depois vocês não mandarem lá no grupo, vai ter gente, tem encontro hoje? Tá na descrição lá. A gente precisa, gente, ler, a gente precisa parar, a gente precisa ter uma atenção, porque isso faz parte do percurso do psicanalista, tá, gente? Então, tem gente que já entra no formulário, já clica lá, mas não lê. Calma, paciência, vamos lá, lê um pouquinho,
ler o que significa, como é que funciona. É um primeiro exercício para o psicanalista, é esse. Parar para ler, atenção e refletir sobre aquilo, tá, gente? Aí, depois a gente vai se aprofundando em diversas áreas, tá? Tem gente que, quando a gente pula entre linhas ou quando a gente ultrapassa tudo palavras ou textos, a gente acaba não compreendendo. E se a gente não compreende, de algum modo, a gente acaba falando ou não se comunicando bem, tá, gente? Eu sou aluno novo da Gaia. Existe algum grupo de WhatsApp, Telegram? Não existe, tá, gente? Os grupos que a gente tem é aqui, justamente porque a gente tem muito aluno, gente. Para ter noção, a gente tem mais de 500 alunos de pós-graduação em psicanálise e a gente tem quase 1.000 alunos de psicanálise livre. Então, gente, não tem como a gente ter um grupo de WhatsApp, porque é muita gente, né? Então, já pensou? Um monte de grupo de WhatsApp, a gente fica no passado, a gente conseguia ter 7 grupos lá, e aí virava aquelas confusões, porque não tinha como eu me comunicar diretamente com vocês, para poder a gente dar algumas orientações. Então, infelizmente, não, não temos. Mas há uma proposta, inclusive, da gente lá no Facebook ter um grupo para a gente. Já tem esse grupo no Facebook, né? Para a gente poder, onde tem uma mediação. Então a gente consegue aprovar, desaprovar, porque senão vira discussões desnecessárias. É aquilo que eu estou trazendo aqui hoje, nesse encontro, né? Porque a gente passa muito tempo discutindo em diversas questões e esquece do nosso percurso, tá, gente? Alguém tem uma pergunta sobre nosso encontro? É, Alguém quer trazer alguma coisa? Podem falar aqui no chat, vou deixar aberto aqui para vocês. O grupo de estudos vai até que mês? Nesse primeiro semestre, ele vai até junho, né? Então a gente vai ter maio, junho e julho, acredito, né? Tá lá na programação, 3 encontros por mês. Lembrando que vai ter certificado, tá, gente? Mas o certificado ele só vai ser entregue ao final desse primeiro semestre, no e-mail que vocês cadastraram lá no formulário. Como alguns e-mails voltaram, como eu vi, né? Eu vi que vários e-mails voltaram, né? Então, algumas pessoas ou não escreveram, ou o e-mail correto, mas foram poucos, acho que uns 10 e-mails voltaram, né? Vê das dúvidas, não tem problema, vocês vão lá, se inscreve de novo com atenção, com calma, sem pressa, escreve direitinho, revê o e-mail de vocês, porque assim, a gente, na hora de filtrar, a gente vai filtrar só o e-mail, então, independente se você fez uma ou duas inscrições, não tem problema, tá? Mas também não vão todo mundo entrar num estado neurótico de todo mundo querer fazer a inscrição novamente, que daí não tem essa necessidade, né? Então, só se você viu que você escreveu o seu e-mail errado. Mas eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar filtrar os e-mails e eu mando lá no grupo. Eu vou tentar mandar para vocês quem foi. Foram poucas pessoas, na verdade, né? Mas é mais atenção, tá? Que mais, gente? Professor, eu tenho uma dúvida em relação aos atendimentos. Eu posso te enviar via WhatsApp? Gente, lá no meu WhatsApp, vocês podem me chamar, tá? Não precisa mandar lá no grupo, compartilhar, vocês podem me chamar. Esse é o WhatsApp meu aqui. Eu fico o dia todo me comunicando. Às vezes eu não consigo responder na hora, tá? Mas me mandem mensagem lá no grupo no grupo não, no meu. Salve, vocês têm meu número lá no grupo de WhatsApp. Então, o que vocês podem fazer? Podem me mandar. Eu gosto de mandar áudio, né? Às vezes do que escrever, então, mas eu também não mando aquele áudio de 4 minutos, não, tá, gente? Eu mando um áudio rápido, é breve. E aí, às vezes, se vocês forem mandar áudio também, tentem mandar áudio breve, né? Porque se vocês mandarem um áudio de meia hora, fica complicado de ver, ou de 10 minutos, tá bom, gente? Mas eu tento auxiliar, que possível, todos vocês. Que mais? Tem alguma pergunta, gente?
Vou pôr o meu e-mail, gostei bastante da explicação. Contar do Calegares é uma boa leitura para iniciante? Ótima leitura, gente. Calegares nos deixou. Eu tive a honra de ter aula com esse grande professor. Era companheiro, né, esposo da Maria Homem. Já ouviram falar essa psicanalista? Depois, quem não conhece, vai lá, pesquisa Maria Homem, uma referência também. Olha só, gente. Procure Maria Homem. Maria Homem, uma grande psicanalista brasileira, tá? Calegares nos deixou, né? Mas tem um livro que eu indico para os meus alunos, que é, deixa eu ver se tem aqui, sempre está aqui, mas não está, mas se chama Cartas a um Jovem Terapeuta. É do Calegares, então vale super a pena vocês. Isso mesmo, Cartas a um Jovem Terapeuta. Gente, é um livro bem baratinho. Inclusive, ele vai sair do mercado, porque eu vi esses dias que estava. Não sei se eles. A Maria Homem, que é a esposa, está administrando, né, tudo isso. Reflexões para psicoterapeutas, aspirantes e curiosos. Gente, eu gosto tanto desse livro, é uma indicação, tá? Marcos acabou de colocar aqui isso mesmo, Marcos. Eu gosto tanto desse material, eu sempre vejo e revejo e indico para os meus alunos, porque tem uma didática, é muito tranquilo e conta muitas situações do dia a dia da gente, de nós psicanalistas e terapeutas que ousa adentrar na psicanálise. O que um psicanalista faz? Também, viu, gente? O que um psicanalista faz, de Lucas Napoli, que também é um grande psicanalista também aí. Espero que eu estou com um trabalho que, devido aí à pandemia, eu tirei um tempo aí, deixa eu tirar aqui da gravação, que senão na hora de